Hoje é dia 27 de março. Vou deixar essa aula gravada. Por causa do feriado do dia 29, tá? Essa aula vai ficar gravada. Por causa do feriado da Semana Santa. Peço a todos os alunos que não fizeram ainda as atividades que façam, tá? Tudo que está sendo abordado aqui está indo até além do que está sendo pedido. Então, bom, eu reforço e reitero mais uma vez que não deixem de fazer as atividades, ok? Que façam antes de qualquer vencimento ou coisa do tipo. E assim, eu vou começar a aula hoje falando sobre fundamentos de direito e legislação. Muito bem. Antes de mais nada, nós temos que entender que a filosofia está intrinsecamente atrelada aos princípios fundamentais do direito. Como vocês viram comigo, a questão da política, a questão da organização social, ela vem juntamente com o quê? Com o desenvolvimento da sociedade ocidental. O que acontece? Eu preciso entender justamente o seguinte, que a sociedade ocidental ela está atrelada a uma série de fatores. No caso, o direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia e o direito. Justamente o que? O direito romano, a filosofia grega e também a moral judaico-cristã. Pois muito bem. O que acontece? Dentre esses procedimentos, eu mostrei a vocês que na Grécia Antiga, as cidades-estado, elas tinham que já o início da chamada democracia, que foi o sistema de governo que não é como conhecemos hoje, mas foi o embrião que começou na cidade de Atenas, enquanto que a oligarquia era predominantemente vinda da cidade de Esparta, aonde poucos governavam. É por isso que vinha o termo que oligárquica, oligarquia. Pois muito bem. A democracia, só fazendo uma retrospectiva, a democracia grega, no caso, mais propriamente a ateniense, em que foi inspirado, somente as famílias nobres poderiam ter acesso à política e aos direitos, as classes mais baixas e também os estrangeiros não tinham direitos a praticamente nada, e também as mulheres, que também não tinham nenhum direito. Dentre as famílias ricas, homens e acima de 21 anos de idade tinham que direitos políticos, como de se candidatar, participar da política e da administração da cidade-estado de Atenas. Foi nesse período que surgiram o quê? Os primeiros o quê? Os primeiros ensaios a respeito de como gerir uma cidade. Foi Drácon que fez com que as leis ditas, elas fossem transcritas, elas foram escritas. E outro gestor grego muito famoso, que foi Solon, ele fez com que a filosofia fosse justamente atrelada ao quê? Ao direito da época. Pois muito bem. E por quê? Porque foi a partir dessa época que o sistema jurídico grego, ele foi o quê? Sendo modificado, sendo aplicado e também melhorado para que depois a sociedade romana constituísse o quê? As melhorias. Tanto é que uma dessas melhorias que nós vemos hoje é o que nós conhecemos como o Senado. O Senado foi uma instituição criada na República Romana e significa, quando fala senador, em grego significa ancião. Somente as famílias ricas, ou também conhecidos como patrícios,
poderiam participar do quê? Da administração romana. Fica aqui evidente e muito bem claro que o governo era constituído por uma minoria, era passado de pai para filho, ou seja, era hereditário. O senador, ele tinha o cargo vitalício e, acima de tudo, todo o direito, toda a Constituição, tudo que era feito, era justamente o quê? Em prol daquela classe, ok? Pois muito bem. Dentro da Roma antiga, nós tínhamos algumas classes sociais que eu vou destacar aqui. Como eu já falei, nós tínhamos os patrícios, que era a classe rica da época, eram os nobres. Nós tínhamos os clientes e nós tínhamos a grande maioria que era a plebe, ou os plebeus. Os patrícios eram constituídos e faziam parte do governo, ocupando as melhores posições administrativas. Os clientes eram era uma classe que era ligada justamente aos patrícios, dependiam dos favores dos patrícios, enquanto que a maior parte, composta pelo exército e também camponeses, artesãos, fabricantes da época, era vindo pelos plebeus. Pois muito bem, foi através dessa ascensão política dos plebeus que o sistema jurídico romano ele foi tendo o quê? Foi tendo uma desenvoltura e uma evolução. É por isso que dentro da faixa dos irmãos Graco, que foi justamente o quê? Um período da história romana em que os plebeus lutavam por melhores direitos e também ascensão social, que surgiram os tribunos da plebe, onde, mais uma vez reitero, os plebeus buscavam melhorias na sociedade, justamente com relação ao quê? Alcançar direitos, como por exemplo, na Roma antiga só poderia casar pessoas de mesma classe social. Com os tribunos da plebe, essas pessoas poderiam casar com diferentes classes sociais. Segundo, o exército, os oficiais de alto escalão, eles só podiam ser promovidos se fossem comprovados que eram da classe dominante, dos patrícios. Com os tribunos da plebe, uma dessas modificações foi justamente o quê? A ascensão por parte dos soldados e também dos praças, que nós chamamos, que não eram os oficiais de alto escalão, a ascensão dentro do exército. Então, isso foi o quê? Foi o princípio da que nós chamamos de isonomia, onde todos são iguais perante a lei. Então, modificando aqui o sentido, então a justiça, ela veio justamente o quê? Para regularizar todos esses o quê? Esses problemas pertinentes. É por isso que eu estou passando justamente aqui sobre esse contexto histórico, justamente para que você tenha noção de como que isso foi surgindo com o decorrer do tempo. A justiça. O direito e a legislação devem ser justos e imparciais, ou seja, aquele que está julgando, ele precisa analisar as provas, constituir justamente o que? Proteção à testemunha e também quem está sendo julgado, onde todos têm direito à ampla defesa. E é por isso que, quando se fala que todos têm direito à ampla defesa, essa questão vem também do grego e, consequentemente, vem do latim. A igualdade, como eu disse aqui, isonomia, independentemente de religião, raça, etnia, sexo ou qualquer tipo de coisa que era pertinente na época, todos tinham direito à igualdade. Professor, como que isso funcionava? Todos tinham direito à igualdade. Todos tinham direito, entre aspas, à igualdade, naquela época, justamente quem eram os mais favorecidos economicamente e socialmente. Mas quando se pega pessoas de baixo calão, essa igualdade ela cai por terra. Proporcionalidade. A punição deve ser proporcional ao crime. Isso também vem de acordo com os aspectos da legislação romana, ok? Questão de igualdade e proporcionalidade. Vamos discutir esse ponto. Sabemos que o Império Romano foi um dos maiores dentro do quadro ocidental, da história ocidental. As melhores terras
Infelizmente, quando o Estado repartia, somente a classe dominante é quem pegava as melhores terras conquistadas. Tinha o aval do Estado justamente para o quê? Ter maiores escravos, e melhores e os mais saudáveis, enquanto que as terras infrutíferas ou pouco cultiváveis eram distribuídos para a classe o quê? O maior número, que era o quê? Os plebeus, que faziam maior parte do quê? Do exército. Era a parte básica. Então, o que que acontece? Tudo isso causou, ao decorrer do tempo, umas diversas o quê? Melhorias em relação ao direito e à legislação que nós conhecemos hoje. Um período que ficou marcado dentro da história também ocidental foi a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ocorreu em 1789 e fez com que as monarquias da Europa que existiam temessem sobre o quê? O levante popular. Os livros de história do ensino médio e do ensino superior contam que a Revolução Francesa ocorreu justamente porque a monarquia francesa, que era composta pelo rei Luís XVI e Maria Antonieta, que era uma Habsburgo, desfrutavam de uma vida de luxo, enquanto o Estado arrecadava muito e somente a nobreza tinha o quê? Acesso a essa riqueza. Enquanto que a grande maioria da população vivia sobre falta de saneamento, saúde precária, educação pífia, e tudo isso fez com que revoltas populares eclodissem e fizeram com que a Revolução Francesa eclodisse dentro da França. Mas o ponto essencial que eu quero destacar aqui dentro do cenário global ou do cenário internacional é justamente isso que vocês estão vendo, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi a partir de uma Assembleia Constituinte que essa declaração ela foi firmada. Ela tem justamente diversos aspectos da maçonaria, como você pode ver aqui, a pirâmide e o olho que tudo vê, ela tem ligações com a maçonaria, mas foi a partir dessa declaração que fizeram com que os primeiros aspectos, as primeiras leis, os direitos essenciais e a legislação ocidental fossem baseados. Então, foi através da Revolução Francesa. Dentro do campo do direito, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que diversas áreas foram constituídas dentro do campo do direito, como direito administrativo, direito trabalhista, direito criminal, direito militar, direito marítimo, tudo isso respaldado justamente pela questão do quê? Pelos fundamentos, as noções em que a legislação local e internacional ela está submetida. Por exemplo, o Brasil ele é signatário internacional do Pacto de San José, onde ele faz com que ele alega que o Brasil ele não pode infringir os direitos humanos. Em que sentido? Com relação à tortura, perseguição política, perseguição étnica, religiosa, tudo isso por segmenta e sedimenta justamente a questão em que o Brasil ele é um signatário desse Pacto de São José justamente pelo fato de que se torna um país laico, onde todas as religiões são abertas e justamente faz com que o nosso país ele receba o quê? Ele receba diversas pessoas com diversos tipos de cultura mundialmente. Então faz com que nós aceitamos esse tipo de cultura. E as fontes do direito, eles são o quê? Duas: material e formais. Dentro das materiais, constitui o quê? A União e a delegação por Estado, ou seja, pelo regime de lei complementar. As formais, elas são também subdivididas em imediatas ou mediatas. As imediatas, através da Constituição, legislação infraconstitucional, tratados, regras, convenções de direito internacional, súmulas vinculantes, e imediatas, costumes,
procedimentos gerais do direito, analogia, doutrina, jurisprudência. Tudo isso são o quê? Fontes do direito. Que quem tem mais habilidade com essa área sabe diagnosticar, sabe relatar. Mas com relação às fontes do direito, nós podemos destacar aqui brevemente duas, que é o quê? O direito natural e o direito positivo. Muitas vezes isso aqui é confundido, certo? O direito natural é o direito já pré-existente com relação à legislação, ou seja, uma norma anterior. Já o direito positivo é o direito legislado, ou seja, estabelecido. É aquele que passa o quê? Se as leis vão ser aprovadas, passa por uma votação. O direito natural já é caráter universal. Isso aqui é puramente por causa da lei criada. Como, por exemplo, aqui, caráter universal. Todo ser humano ele tem direito à vida e à propriedade privada. Isso aqui é de caráter universal. E a lei criada? Ela diz o seguinte: todo ser humano tem direito à vida e, agora vem, o Estado é responsável e cabe a ele justamente garantir melhores qualidades de vida na área da saúde, da educação, do lazer, entretenimento, tudo isso voltado justamente para atender às necessidades do cidadão. E está justamente o que? Outorgado na Constituição Federal. Então, eu tenho esse quadro justamente o que? Para diferenciar o que é o direito natural e o direito o quê? Positivo. Lei. Lei é um mecanismo justamente de regulação em que detém caráter o quê? De efetivar ou colocar em ação o poder do Estado, justamente para atender uma série de normas e requisitos sociais. Em que relação? Com relação aos costumes, com relação à jurisprudência, ao ordenamento político e também à harmonia social. Se não houvesse as leis dentro do direito, consequentemente, a sociedade entraria num caos total e também não teria os efeitos do quê? De garantir a ordem e a segurança estatais. E é por isso que, se vocês lembram bem, quando eu falei de Kant, Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, ele era prussiano, hoje é alemão, ele dizia que o ser humano ele tem que se decidir entre máximas e leis. Máximas. Ele destacou a diferença entre leis e máximas. Máxima. O que é a lei? Para Kant, a lei justamente é um mecanismo de poder onde o ser humano ele precisa compreender, analisar, ler o mundo ao seu redor e perceber que ele precisa fazer, ou seja, é o dever, é a ética do dever, justamente em fazer o quê? Em realizar ações em que sejam sempre pelo bem ou em prol da sociedade. Já as máximas constituem justamente o quê? As ações que o homem tem com relação a si mesmo. Por exemplo, se eu deixar um celular em cima de uma mesa, a minha máxima é o seguinte, se fui bem instruído, é não tocar, não mexer, justamente porque aquele bem não me pertence. Agora vem a lei. Se você pegar aquele celular na mesa, levar para sua casa, e se autoridades vierem a descobrir tudo isso, você vai ser penalizado com um crime, como um crime. E você vai ter o quê? As consequências devidas, como a lei o quê? Ordena. E é por isso que Kant, ele mesmo fala o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Por que Kant diz isso? Ele diz o seguinte: se vocês lembram através da teoria dos juízos que eu falei, quando Kant tenta explicar a teoria dos juízos, é justamente o que? Analisar as formas de conhecimento que o ser humano ele tem. E quando o ser humano ele tem educação, quando ele tem conhecimento, ele sabe analisar o mundo à sua volta e justamente fazer as melhores escolhas, não somente para ele, mas também em prol da sociedade, porque é a ética do dever.
Então, dentro do nosso país, e também em relação aos países ocidentais, nós temos as três formas de governo separadas, distintas: o governo federal, estadual e municipal, onde nós temos o quê? O órgão executivo, legislativo e judiciário com as suas atribuições, onde cada um, justamente aqui, ele tem o quê? Os papéis de elaborar as leis, aplicar e também de administrar os recursos públicos. E é justamente através dessa pirâmide que nós temos o quê? A referência com relação ao quê? Aos degraus e também a questão de poder em que cada instrumento governamental ele possui. Começando, nós temos as resoluções, depois temos as medidas provisórias e as leis delegadas, depois temos as leis ordinárias, leis complementares e, por fim, a Constituição Federal. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem os princípios essenciais dentro da nossa Constituição, como impessoalidade, transparência, tudo isso vem justamente o quê? Para dar ordem ao quê? Ao que nós temos como sociedade, ok? Pessoal, essa aula vai ficar gravada, tá? Peço a todos que depois leiam isso, tá? Isso aqui foi só um norte mesmo, e não deixem de fazer as atividades. Até mais.